Sala VIP. São 10 horas agora, 13 minutos. Hoje em nossa sala de visitas, estou recebendo a visita do queridíssimo professor Hudson Miranda, psicólogo, pós-graduado em gestão escolar, enfim, autoridade no assunto para conversar aqui com a gente. Professor, bom dia, é um prazer tê-lo aqui no programa. Bom dia, Gilberto, bom dia a todos os ouvintes da Itatiaia Vale do Aço. É um prazer sempre estar com vocês e principalmente pelos assuntos, a pauta que sempre é colocada, que é relevante para todos, né? Enquanto nesses últimos dias mantivemos contatos, dissemos que nessa sala VIP você participaria hoje, nós iríamos conversar sobre trânsito, mobilidade urbana, um assunto absolutamente oportuno, uma vez que a gente tem vivido uma situação caótica em nosso trânsito. E não é um privilégio nosso de Vale do Aço, não. Isso é coisa das grandes cidades hoje. Aliás, de pequenas cidades onde não se tem tido oportunidade, não se tem tido lugar para estacionar. Então, trânsito, mobilidade urbana, tema de hoje da nossa sala VIP. O que você pode dizer sobre isso, Hudson? Bem, por mais tempo que a gente tenha, Gilberto, a gente ainda não consegue falar tudo que envolve esse problema, que é um problema complexo e sistêmico, né? Mas vamos começar com algumas reflexões que são importantes. Como diz o filósofo, né? Vamos começar pelo começo, né, professor? Exatamente. E aí o que acontece é o seguinte, primeiro é a gente entender qual é o papel do automóvel, né? Porque o trânsito é um dos componentes da mobilidade urbana, né? A mobilidade urbana é muito maior do que isso. Ela envolve justamente a visão de pedestres, né? E de usuários do sistema coletivo, da estrutura viária, né? Dos veículos, dos tipos de veículos, para que o fluxo de pessoas, o ir e vir dentro da cidade, se torne viável, né? E o que era muito complexo e já era um problema nos últimos anos nas grandes metrópoles, agora está atingindo as cidades de porte médio, como as cidades que compõem o Vale do Aço, por exemplo, né? Mas aí, se a gente volta e começa a ver o sentido do carro na vida das pessoas, a gente começa a compreender o que está acontecendo, né? Nos vendem a ideia, já há muitos anos, de que o carro é muito mais do que um veículo de locomoção, que veio para facilitar a nossa vida, o ir e vir, né? Ele passou a ser também um veículo, uma forma de afirmação social, de status, né? De um certo empoderamento, um símbolo de autonomia, né? E aí o carro foi sendo vendida essa fantasia. Hoje o carro, se você entra num carro, ele parece uma mistura de nave espacial com videogame, né? Então, ele dá essa sensação, né, de poder. O banco, cada vez mais o banco do motorista está diferenciado, não só ergonomicamente, mas em termos de design, né, para destacar o poder de quem conduz, né? E aí ele vem se transformando quase numa segunda pele. Daí a explicação para algumas questões, como por exemplo, quando você esbarra num veículo, você tem reações que muitas vezes são desmedidas, né? E aí a gente se pergunta por que aquela reação foi tão desmedida nessa pequena encostada, né, de um carro no outro, alguma coisa nesse sentido. É porque vira pessoal, é como se você tivesse esbarrado, não no carro, mas na pessoa, né? Porque virou uma segunda pele, virou uma forma de afirmação, virou uma forma de poder. Então, quando você encosta acidentalmente, é mais do que um acidente, né? É uma ameaça àquele poder também. Então, tem todo um simbolismo envolvendo, e evidentemente que as pessoas não refletem sobre isso de uma maneira consciente, né? Isso vai sendo vendido, essa fantasia, o cérebro se vê seduzido com muita facilidade pelo que dá prazer e pelo que é esteticamente belo, né? Nesse sentido, pode-se dizer, troca de valores? É troca de valores nesse sentido? Humano pelo carro, o carro eu acho mais importante? Eu acho que nem é uma troca de valores, eu acho que há uma ausência aí. O que eu ia completar aqui é que o que media a fantasia, o prazer e a realidade, o que media, o que nos diferencia, o que diferencia a ilusão,
né, da realidade é a reflexão. Ela que é a mediadora, né, que nos tira da nossa visão a névoa e deixa claro o caminho, a diferença entre ilusão e realidade. Então, está faltando um pouco de reflexão. E aí nós entramos num outro espaço, que é o espaço da formação desses condutores, né? Que é uma formação muito ruim, muito precária. E aí você vai associando, como é uma questão sistêmica, é claro que aí tem envolvido valores éticos, o exemplo dos adultos, né? Dos parentes para os filhos, dos pais para os filhos, né? Dos tios para os seus sobrinhos. É claro que você tem todo esse sistema de valor ético também. Ele é importantíssimo, né? Porque as crianças, né? Todo adulto foi criança. E ele cresceu observando os exemplos que estão à sua volta. E, sobretudo, os exemplos que vêm daquelas pessoas que têm mais ascensão, mais influência sobre eles. Né? E muitas vezes o que a gente observa não são atos irresponsáveis somente dos jovens, né? De muitos jovens ao volante, mas você vê adultos, né? Que têm uma formação cultural, uma formação, né? Geral, hipoteticamente boa, né? E que deveria assegurar essa reflexão, né? Que deveria assegurar um mínimo de bom senso e de civilidade no ir e vir e no conviver, dando maus exemplos deploráveis aos jovens e aos demais condutores em geral, né? Há alguma maneira de se poder juntar tudo? Não vamos dizer, botar no mesmo saco, a ideia não é essa, não. Mas há como juntar tudo isso e genericamente dizer qual que é o papel de um motorista, qual que é o papel do motociclista, qual que é o papel do ciclista, do pedestre, nesse nosso cotidiano, nesse nosso trânsito, para esta mobilidade urbana. Há como fazer isso? Sim. A essência que deveria mover qualquer um de nós em qualquer um desses papéis, embora o nosso papel predominante é de pedestre, né? A maior parte do tempo nós somos pedestres, nós não somos condutores, nós não ficamos dentro do carro o tempo inteiro, né? Com muita exceção aí para aqueles motoristas profissionais que dirigem o dia inteiro, né? Que é outra história e que também merece atenção, né? Porque a gente tem muitos estudos a respeito desse tipo de coisa. Mas respondendo... Imagina o que é um motorista de um ônibus Exatamente. do nosso transporte coletivo, por exemplo, né, Udes? Exatamente. Então eu vou entrar nessa questão já, mas só respondendo a sua pergunta, que é muito pertinente, é interessante, a essência de tudo isso, que deveria balizar, que deveria mediar todos esses papéis, independente de qual seja, é o conviver, a convivência, a boa convivência. Né? Então, se cada um saísse de casa com a postura, com a disposição e a disponibilidade para o bom conviver, para o bem conviver, né? Certamente nós teríamos um comportamento mais civilizado e mais adequado. Né? Porque o que a gente vê, na verdade, a gente vê um clamor por punibilidade, né? Por leis mais duras, etc. e tal. Mas eu não acho também que a gente tem que deixar todo o peso e toda a responsabilidade da nossa ética de conviver, da nossa ética de convivência, só para a lei. Quer dizer que eu só sou ético, eu só sou responsável se eu tiver uma ameaça iminente de ir para a cadeia? Essa é uma reflexão que a gente deve fazer desde pequeno. Né? Isso vale para tudo. Não é só para o trânsito, né? Nós estamos falando do trânsito, mas vale para tudo. Então, porque senão a gente fica numa situação que toda crise que surge em qualquer coisa, a gente fala, nós precisamos de leis mais duras, precisamos de punibilidade. Quer dizer, a punição e a lei firme, elas são importantes para garantir aqueles que, apesar de todas as condições colocadas positivamente, ainda insistem por vários motivos em transgredir a norma social vigente. Mas a norma social vigente que se espera é da boa convivência e não da má convivência. Né? É verdade. Eu gosto muito e gostei demais da conta de uma última campanha feita durante a Semana do Trânsito pela parte de publicidade, nosso querido Eduardo, de repente botou uma campanha Gentileza no Trânsito. Gentileza gera gentileza. Basta isso, né, para a gente poder... Essas campanhas envolvendo gentileza, elas se inspiram muito no profeta Gentileza,
né, que é do Rio de Janeiro, para quem não conhece, né, que Aham. viveu na década de 70, né, Nos anos 70, nos anos exato. 70, e evidentemente que nos falta, né, é um artigo que está virando um artigo de luxo, um artigo raro, né, que é a gentileza, é o saber conceder o lugar, esperar a sua vez, né? Então, isso se vê não é só na questão dos motoristas, que é um agravante, evidentemente, porque ele está com um veículo nas mãos, né? E que se torna aí um veículo perigoso. Mas, sobretudo, nas filas dos ônibus, né? Quer dizer, na hora de atravessar a faixa. A grande verdade, aí eu queria falar sobre isso, daqui a pouquinho a gente voltasse, é que está todo mundo neste conceito aqui que a gente coloca hoje no programa, trânsito, mobilidade urbana, está todo mundo envolvido e, de uma maneira geral, todo mundo está querendo levar vantagem. Cada qual quer levar um tipo de vantagem. Daqui a pouquinho a gente volta e comenta sobre isso, que é muito interessante essa sequência desse papo. Sem dúvida. Eu estou conversando com o professor Hudson Miranda, psicólogo, pós-graduado em gestão escolar, ele é o nosso convidado de hoje aqui da nossa sala VIP, 10h24, já eu volto. AM 650, voz do Vale. Eu acredito. Beleza, estou conversando com o professor Hudson Miranda, psicólogo, pós-graduado em gestão escolar. Professor Hudson Miranda, nós deixamos esse intervalo aqui antes do bloco de comercial e conversando sobre essa questão de que todo mundo que está no trânsito de uma maneira geral, e se o motorista, e se o motociclista, e se o ciclista, e se o pedestre, cada qual quer levar um tantinho de vantagem. E aí é que entra essa questão do saber lidar com isso no dia a dia. Com o aumento da população, né, você tem um aumento de demandas para a via, seja para uso do sistema de transporte coletivo, seja para uso das próprias faixas de pedestre e calçadas, seja para uso do transporte individual, que no caso são os carros e motos, né? E as bicicletas e assim por diante. E aí você precisa pensar até que ponto eles vão conviver e até que ponto eles vão disputar território. Né? O que a gente está assistindo, de certa forma, infelizmente, é praticamente uma disputa de território, né? Por vários motivos. Primeiro, porque ainda falta a presença mais ativa do poder público, no geral, estimulando vias novas, né? Porque uma coisa é você estimular a indústria a produzir carros, tudo bem, isso é positivo. Estimular o consumo, tudo bem. Agora, o que acontece é que nós precisamos, então, pensar na infraestrutura para absorver esses equipamentos que são equipamentos móveis, né? E que não são como celulares, né? São equipamentos grandes, são veículos e que precisam de vias para eles escoarem, né? Para eles trafegarem. E vias em condições, né? E aí você pensa se você pensa, por exemplo, quem não é do Vale do Aço e está nos assistindo, nós temos a Magalhães Pinto, em Coronel Fabriciano, né? E que atravessa a cidade, né? É uma das principais vias da cidade. E é uma via que tem aí o quê? 2 quilômetros, né? Em torno disso. Um pouco mais do que isso, um pouco menos. E aí o que acontece? Você fazia o trajeto centro da cidade, Coronel Fabriciano, ali na rodoviária, até no final da Magalhães Pinto, há 8, 10 anos atrás, num ônibus, num transporte coletivo, você fazia esse trajeto em aproximadamente 12 minutos. Hoje você leva aproximadamente, se tudo correr bem, em torno de 20 a 30 minutos. Né? Em alguns casos até em 45 minutos, porque mudou a estrutura. Né? Isso se você 20 a 30 minutos se você estiver no sentido bairro, se você estiver no sentido inverso, no final da Magalhães Pinto para o centro, você vai levar no mínimo 35 minutos. Né? Então, por quê? Porque de lá para cá surgiram mais de uma dezena de sinais, né, de semáforos, que são importantes, né, porque a demanda está muito forte, então você tem que gerenciar esse trânsito. As faixas, o próprio trânsito não flui porque a via não tem como expandir. Tem que ser na verdade, você tem que investir em vias paralelas, e esse investimento acabou não ocorrendo,
né? E isso ocorre no Brasil inteiro. Hoje, então, para você abrir uma via nova, você tem tempo para... você precisa de período, né? Para desapropriação, para montagem do projeto, para aprovação ambiental, para uma série de questões. E a burocracia torna todo esse processo muito moroso. Quando essa via chega a ser implementada, essa nova via, já há uma defasagem muito grande e o trânsito que passa a percorrer essa via já a asfixia rapidamente, né? Já entope essa via. Né? Então aí você tem outros problemas de locomoção. Né? Você tem, por exemplo, descompasso no próprio transporte público, que é um problema nacional também, né? Que estimula as pessoas ao transporte individual. Então, quanto menos confortável, ou menos pontual, ou menos regular o transporte público, mais se estimula o uso do transporte individual. Mesmo porque, voltando na fantasia vendida para a gente através da mídia, etc., né? E aquilo que eu falei que o cérebro se vê seduzido rapidamente, né? Pela beleza, pela estética, pela facilidade, toda propaganda de moto, de carro, as vias estão o quê? Completamente vazias, né? À vontade. O carro está sozinho, as vias são lindas, perfeitas, né? Então, passa-se a ideia, a fantasia, e isso é comprado, né? Tanto é que se vende loucamente, né? Os carros e motos. Nunca se vendeu tanto. Então a gente compra aquela ideia de que eu estando com o meu carro, certamente eu vou chegar na frente. E todo mundo pensando isso, você imagina quantos mil veículos são colocados. E aí você tem problema de carga e descarga de grandes veículos, né? Os caminhões em horário de rush. Né? Você tem a questão das escolas, a parada dos pais em fila dupla e das vans. Né? Você tem a questão das bicicletas que precisam também de sinalização, que é uma bicicleta à noite. Na Magalhães Pinto, por exemplo, você tem uma ladeira no início dela, né? Que é onde é o Hospital Unimed. Né? E que se você não prestar atenção ali à noite, você pode ser atropelado por uma bicicleta. Porque ela desce, eles descem ali, aquilo não tem freio, não tem nada. Né? Ninguém para aquilo numa ladeira. Né? É um perigo enorme. Você tem o problema das calçadas, né? E da iluminação dessas calçadas, da falta de padronização das calçadas. Né? Então, a questão não é só o trânsito em si, né? Mas tudo que gira em torno dele. E não são somente as mortes, que já é um assombro, né? Morre no Brasil mais de 42 mil pessoas por ano. Isso significa um Boeing, aliás, um Airbus A119 por dia. Quando cai um, a gente fica sensibilizado por anos, né? Ele toma conta da mídia. Mas né? no trânsito vai muito mais do que isso, né? No trânsito, todo dia um cai. Um o equivalente a um avião desse cai. Isso é fora o exército de mutilados, que tem um custo para o SUS, porque mais de 90% disso vai para o SUS, né? Então, isso tem um custo público elevadíssimo, né? Em termos de internações, de procedimentos prolongados, de reabilitações, de problemas ligados à invalidez, de pessoas em pleno momento de produtividade na vida, né? E que isso é interrompido. Isso tem um problema social gravíssimo, né? Porque mutila as famílias também. Né? Então você tem uma quantidade de famílias enlutadas ou em processo de desgaste, né? Com a reabilitação, ou de pessoas que eram andantes e passaram a ser cadeirantes ou ficaram tetraplégicas. Isso muda a estrutura de uma família inteira. Né? Estou conversando com o professor Hudson Miranda, psicólogo pós-graduado em gestão escolar. Estamos falando hoje sobre trânsito, mobilidade urbana. Olá, Gilberto, bom dia. Todo dia vou a Timóteo e há 10 dias observei que o vão central da ponte, aqui próximo a Malto, que é a Ponte Velha, sobre o Piracicaba, cedeu 10 centímetros. Está afundando. Magno e Patinga, abraço. Valeu, Magno. Já até fizemos o registro há dias atrás aqui, né? E a gente tem sentido isso, desse vão afundando da ponte já mais de 10 centímetros, já afundado, até chamamos a atenção. E, inclusive, o prefeito Chico Simões, ouvindo a gente, de repente ele fez um contato e ele disse que ia dar uma olhada para ver o que se pode fazer, mas que o DR, em uma vistoria que fez na ponte,
disse que da parte da infraestrutura a ponte está tranquila, está tudo legal, só que aquele piso ali, né, com aquele vão dela né, no piso, de repente afundando, aquilo pode levar perigo, como por exemplo um gerente de uma transportadora que ligou para cá dizendo que não iria passar com seus caminhões por ali mais porque está com medo daquilo ali ceder na hora que o caminhão está passando. Aí como é que pode estar tranquilo um desnível de 10 centímetros? Não dá para tranquilizar. Não havia onde trafega a quantidade de carros, E né? de caminhões, E de que passam por aquela passam por ponte ali. ali. Como é que pode estar complicado. tranquilo? Se você está com dificuldade para Música, esporte, informação, estação de serviços, Sistema Itatiaia de Rádio, Manhã Total, Gilberto Medeiros. Estamos conversando com o professor Hudson Miranda, psicólogo pós-graduado em gestão escolar. A gente está destacando esse assunto hoje, trânsito, mobilidade urbana, tema do assunto. Bom, para a gente fechar então, Hudson, como diz o Zé Vilco naquela novela, o tempo urge e a Sapucaí é grande, né, como diz, né? Mas para a gente fechar, você acredita... Aí todos nós temos sempre uma solução para quando a gente vive... Diz o Dadá, né? Para toda problemática tem uma solucionática, né? Sim. Então, há uma solução? Você acha que há alguma coisa para se fazer para resolver esse problema do trânsito, enquanto envolvendo pedestre, envolvendo ciclista, motociclista, mais o motorista, enfim, há alguma coisa de como se resolver isso? Passa por onde essa solução? Passa por um poder público atuante, presente, né? Que discuta com a sociedade, que faça essa mediação, né? Porque ele está ali representando todos os cidadãos, né? E é responsabilidade dele zelar por essa infraestrutura do ir e vir. Fabriciano, por exemplo, eu acho que deu um exemplo interessante para o Vale do Aço, para o leste de Minas, com a questão das faixas. Precisava de disciplinar o trânsito em relação ao direito do pedestre, o direito soberano dele atravessar as vias com o mínimo de segurança. Né? Eu só queria que você me permitisse um parênteses aí, Sim. Porque é preciso que o pedestre saiba, né, do direito dele, do direito do motorista ou do ciclista, do motociclista e tudo, e ele saber usar a faixa de pedestre. A gente está dizendo aqui de pedestre que se acha no direito de atravessar a faixa, no celular, sim. tranquilo, batendo papo. A menininha que sai da escola e ela e o coleguinha da escola ficam lá batendo papo, atravessando a faixa numa boa. Quer dizer, o trânsito é que espere, né? O que vale para todos, né? Para todos, é o bom senso, né? Celular não se atende ao volante, né? E não se fala ao celular e nem coloca nada no ouvido para distrair a atenção durante o período que você está deslocando na rua, né? Já existem vários casos de acidentes graves e mortais, né, fatais, envolvendo pedestres que estavam ouvindo música, ouvindo rádio, ouvindo alguma coisa naquele momento que distraiu a atenção, né? Um dos maiores psicólogos brasileiros morreu ano passado, da USP, né? Atravessando a via ouvindo música. Então ele se distraiu e foi atropelado e morreu. Então, isso é só para a gente ter uma ideia. E outra coisa, nós precisamos tirar aquela máxima de que o meu direito começa onde termina o seu. O meu direito convive com o seu. Isso significa que o direito anda ao lado dos deveres. Isso vale para pedestres, né, e para veículos de qualquer porte, né, sejam eles motorizados ou não. Então, nós precisamos privilegiar a convivência. No caso do Vale do Aço específico, nós temos uma situação política atípica a partir do dia 1º de janeiro. De Timóteo a governador Valadares, nós temos um partido que vai governar. Então nós temos, a princípio, uma certa sintonia ou condições para uma sincronia para que se estabeleça um planejamento, né, emergencial
de médio e de longo prazos, considerando que a região está se integrando. Sobretudo o Vale do Aço, que é já uma região reconhecidamente metropolitana. Então, eu não posso simplesmente desconsiderar isso, porque há um fluxo permanente de pessoas circulando nas 3 cidades, nas 3 maiores cidades, né, do Vale do Aço, que se encontram fisicamente, né? Então, agora tendo 3 prefeitos de um mesmo partido, né, nós temos um mínimo de condição política Consideramos para fazer 4 essa com integração. Santana do Paraíso, né? Exatamente. Santana do Consideramos Paraíso 4. também já está No colar metropolitano, já né? está nesse colar. Então, eu acho que... E também é do mesmo partido. É. Então, o que se espera agora, que é uma condição histórica única, né, é que os 4 sentem-se à mesa para fazer esse planejamento, além do planejamento do plano diretor de cada uma das cidades, que se considere também os limites entre elas e como é que elas se comunicam. E como que eles, de maneira fortalecida, poderão aspirar novos projetos integrados, inclusive pleiteando isso junto ao governo estadual e federal, às esferas estaduais e federais, né? E outra coisa, precisamos disciplinar as coisas aí dentro de cada cidade, né? As calçadas, que não tem padrão, né? A questão de comerciantes que constroem os seus estabelecimentos ou reformam os seus estabelecimentos e fazem das calçadas estoque ou vitrine, né? Que fazem pseudo-estacionamentos, que na verdade são lugares para guardar o carro do dono, do gerente, etc. E que atrapalham a via para as pessoas que têm dificuldade de locomoção, para os cadeirantes, etc. O estímulo a edifícios garagem, a espaços de estacionamento que nós precisamos, né? A questão das passarelas, nós temos gargalos no Vale do Aço, nós temos rodovias que cortam o perímetro urbano das 3 cidades, né? E temos cada vez mais circulação de pessoas, temos mais urbanização em torno das rodovias, né, desses entroncamentos, e nós precisamos de mais passarelas, né, que garanta mais segurança. Então nós temos uma quantidade de questões, precisamos também disciplinar o ir e vir das bicicletas, a sinalização das bicicletas, né? Precisamos de mais fiscalização nesse sentido. Precisamos investir em vias paralelas, né, que desafoguem as principais vias já conhecidas das cidades, né? Precisamos de um trabalho preventivo intenso de educação, né, de campanhas educativas permanentes e de uma fiscalização forte, evidentemente. Então nós precisamos de um conjunto de coisas. Como o problema é sistêmico, a solução também é sistêmica, né? É investir em infraestrutura, em educação, em fiscalização, né? E que você investindo nessas 3 questões, você vai equacionando o problema, você vai reequilibrando. Se você investe só na punição, não reequilibra, né? Se você investe só na infraestrutura, não reequilibra. Então você precisa investir na educação, na infraestrutura e na fiscalização. Hudson, muitíssimo obrigado por ter vindo aqui para bater esse papo e com certeza outras oportunidades vão surgir para a gente continuar aqui sempre esse nosso papo bom com o professor Hudson. Obrigado pela vinda aqui hoje, tá bom? Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com você, Gilberto, sua equipe e os ouvintes da Itatiaia. Valeu, querido. A Benedita